Eu tenho aqui uma planilha que chama checklist. E nessa planilha de checklist, eu vou estar colocando os trades na hora que eu for operar no mercado. E essa planilha é uma planilha bem dinâmica. Então, vamos supor o seguinte. Qual é o primeiro movimento que você vai estar trabalhando? Eu vou estar trabalhando, por exemplo, no primeiro movimento clássico perto. Se eu for trabalhar no primeiro movimento clássico perto, quantas barras eu tenho que ter de impulso? As barras de impulso de um clássico perto, vamos lembrar, vamos deixar a cola aqui do clássico perto. É onde eu tenho impulso, 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 correção, correção, não pode ultrapassar 50% do FIBO, e quando ele sai para o rompimento positivo, o pivô clássico do mercado, tá? Nesse caso aqui, ó, qual é o trade que você vai fazer? Um clássico perto. Achou a ação que está dando clássico perto? Achei. Então, no caso, você achou a ação que está dando clássico perto? Quantas barras ela tem de impulso? Aí você vai avaliar. Se ela tiver mais do que 8 barras, cara, você não vai fazer esse trade. Ou seja, se o primeiro movimento clássico tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras de impulso, você não vai entrar, porque é perigoso. E se ele tiver entre 5 e 8 barras? Também é meio perigoso. Agora, e se ele tiver até 5 barras? Nossa, esse movimento é bom. Aí eu vou pegar e vou ver, essas barras de impulso, elas são muito grandes? Ou seja, quando eu tenho um impulso do mercado, essas barras são grandes? Não sei. Como é que eu vou saber se é grande? Você vai comparar com as barras anteriores. Comparado com as barras anteriores, são muito grandes? Se elas são muito grandes, opa, então peraí, isso é ruim, o mercado pode estar exaustivo. Mas vamos supor, não é muito grande. Show de bola, então eu estou aqui no verde ainda. Aí eu vou olhar e vou ver quantas barras eu tenho de correção. Vamos supor, ele faz 2 barras de correção. 2 barras de correção significa que tem até 3 barras de correção. Pô, até 3 barras de correção, ficou verde, isso é bom. Aí depois eu vou olhar, as barras de correção, elas são muito grandes? Se as barras de correção são muito grandes, sim. O que significa aqui, ó? As barras de correção, elas devem ser simétricas com as barras de impulso. Então é uma questão mais subjetiva. Se as barras de impulso não são muito grandes, você tem que ter as barras de correção também não muito grandes. E aí você vai ver o seguinte, que é a saída de menor resistência desse trade. Eu tenho a barra de impulso, 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 correção, correção. A barra de correção tem a sua máxima e mínima maior ou menor que o candle anterior? Você vai olhar. A máxima desse candle aqui parece que está menor com o anterior. E a mínima também está menor. Sim. Se ela tiver essas barras no sim, é perfeito. Tá verde. Agora, se não tiver, não, é ruim. Se tiver um gift, mais ou menos, tá? Agora, o ideal é que tenha. E aí eu posso medir a distância da média móvel de 20 pela Pisani Band. Então, se eu pegar a média móvel de 20 e medir nesse contexto aqui, eu vou avaliar. Está muito longe o rompimento da média móvel de 20? Não. Se o rompimento não estiver muito longe da média móvel de 20 aí, pessoal, isso significa, tá, que a gente está falando o seguinte, olha, esse trade que está acontecendo aqui, ele não está distante, ele tem até 5 barras, as barras de impulso não são muito grandes, as barras de correção são até 3 barras, as barras de correção não são muito grandes também, o que é simétrico um com o outro, as barras têm máxima e mínima menor que o candle anterior e não está afastado da média móvel de 20. Caraca, isso significa que esse trade aqui, tá, ele está habilitado e eu posso estar operando. Então, esse checklist ele é criado para você tentar capturar o trade de primeiro movimento e saber se o trade de primeiro movimento está acontecendo mesmo no dia ou não. Então, aqui eu consigo saber se está acontecendo de verdade ou não o trade de primeiro movimento clássico do mercado. E se o trade de primeiro movimento clássico do mercado está acontecendo de verdade, o próximo passo é eu definir um critério de stop. Eu posso estar usando o stop cutucada, o stop técnico, ou o stop na média móvel de 20, que for pela volatilidade. Está usando um critério de alvo e depois, se tiver um trailing stop.
Mas o mais importante aqui é tudo isso aqui para cima ficar verde. Se tudo isso aqui ficar verde, o seu checklist significa que está habilitado. Aí depois aqui, ó, na hora do almoço é o Power Breakout. Então o Power Breakout, que é aquele movimento, tá? Que faz a saída do movimento depois que tem uma lateralização e rompe, é esse aqui o Power Breakout. Então quais são os critérios para eu ter um Power Breakout? O Power Breakout tem que ser horizontal e não cruzar com a média móvel de 20. É assim? Se for, maravilha. Agora, se o Power Breakout não for horizontal e se a média móvel de 20 invadiu o Power Breakout, cara, você não tem mais esse movimento. Acabou. Você não tem. O Power Breakout, então, ele tem que ser horizontal e não pode cruzar a média móvel de 20. Quando ele faz o pullback, ele bate na média móvel de 20 do Power Breakout, a média móvel de 20 toca no preço, a média móvel de 20 toca no preço. Se ela tocar no preço, esse Power Breakout ele vira um Power Breakout super objetivo. E aí, nesse caso aqui, eu coloco que sim. Se ele não tocar no preço, melhor eu não fazer esse Power Breakout. Esse Power Breakout ficou ruim. Então, nesse caso aqui do Power Breakout, toca no preço a média móvel de 20? Sim. As barras que rompeu o pullback é no máximo a segunda barra? Aqui é outro critério. E aí eu vou ver sim ou não. Por que isso? Porque quando eu estou vendo um Power Breakout, a barra toca na 20. Aí ela espanta o preço para cima. Se ela espanta o preço para cima, eu posso esperar até 2 barras, ou seja, 1, 2. Esperando até 2 barras, para ela estar fazendo esse rompimento, melhor, né? E aí, nesse caso, então, o que a gente vai olhar? A barra que rompeu o pullback é no máximo a segunda barra? Sim. Se ela não for, no máximo a segunda barra, ele vai ficar vermelho. E aí eu não posso estar fazendo o Power Breakout. Ou seja, bateu na média móvel de 20, vamos supor aqui, tá? Bateu na média móvel de 20 e demora 1, 2, 3, 4 barras para romper a máxima anterior. Cara, isso não é um Power Breakout, você não vai fazer a entrada desse Power Breakout, ok? Então, tem que tomar bastante cuidado sobre esses movimentos em si que aparecem no mercado todo dia. Espera aí que eu acho que eu fechei aquela planilha. Deixa eu abrir de novo aqui, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui, ele está abrindo. Só um segundo. Então, isso vai servir para a gente saber aqui. Então, as barras que rompeu é no máximo? Se for, maravilha. O pullback do breakout é um pullback estreito ou é um pullback largo? Aí a gente vai ter que saber diferenciar o que é um pullback estreito e o que é um pullback largo. O pullback estreito, pessoal, é aquele pullback que necessita de apenas 1 ou 2 barras para estar chegando perto do seu topo. E ele necessita também de 1 a 2 barras para estar chegando perto do seu fundo. Entre 1 e 2 barras para estar chegando perto do seu topo, entre 1 e 2 barras para estar chegando perto do seu fundo. Se você tem um pullback, tá, que ele necessita no range de mais barras para estar chegando no topo e no fundo, ou seja, uma barra não atinge o topo, eu preciso de mais de 3. 3 barras para estar atingindo o topo, 3 barras para estar atingindo o fundo. Isso significa que esse pullback de range aí, ele é largo. Então, se ele for largo, não me interessa para o Power Breakout. Lembra que o Power Breakout ideal é o como está sendo construído aqui no S&P. Uma barra chega no topo, outra barra chega no fundo. Nesse caso do S&P, o que eu tenho que esperar o S&P? Eu tenho que esperar ele tocar na média móvel de 20. Aí a barra que toca na média móvel de 20, no máximo 2 barras, para estar rompendo a máxima. Então, o pullback, por exemplo, do S&P aqui, tá? Ele é um contexto estreito, porque uma barra chega no topo, outra chega no fundo. É contra ou a favor da tendência? Por que eu coloco isso? Porque aqui, se a gente for avaliar, o S&P ele está fazendo impulso e está fazendo a lateralização. Fazendo impulso, fazendo lateralização, a média móvel de 20 vindo sobre os preços, ele é a favor. Mas ele poderia ser contra. Por exemplo, ele perder a 20 aqui e ficar lateral, depois cair. Poderia ser contra. Nesse caso, é a favor. Se ele tiver um gift no pré-rompimento melhor,
né? Vamos supor, tem um gift melhor, mas se não tiver também não interessa, tipo, tanto faz. Mas o mais importante é aqui, ó. O pullback de breakout, ele tem que ser horizontal, não pode cruzar na média móvel de 20. Quando ele bate na média móvel de 20, tem que ser no máximo até 2 barras para estar rompendo, e ele tem que ser um pullback estreito a favor da tendência. Se isso acontecer, pessoal, você está habilitado para operar um power breakout. Então o checklist te mostra isso. Se ficar vermelho aqui, eu não vou operar e ponto final. Depois, eu tenho o trade da tarde, que são os breakouts. E aí, no trade da tarde, que são os breakouts que a gente está vendo no mercado, que é quando aí, assim, a média móvel de 20 cruza sobre os seus preços. Quando isso acontece, que a média móvel de 20 cruza sobre os seus preços, que é o que aconteceu aqui no Nasdaq Futuro, tá? Ele estava com um breakout, média móvel de 20 sobre os preços, ele saiu em impulso, fez a correção, e foi em direção do alvo a favor da tendência inicial, que já era de alta, breakout, quando saiu fez o pivô. Nesse caso aqui, a gente chama também de trade da tarde. O breakout, ele também tem que ser horizontal, a média móvel de 20 tem que estar no preço. É assim aqui no Nasdaq? Então sim. Tem fechamentos alternados sobre a média móvel de 20, ou seja, ele está fechando acima, fechando abaixo, fechando acima, fechando abaixo da média móvel de 20. Se ele está fechando acima, fechando abaixo da média móvel de 20, eu vou colocar aqui que sim. Se isso acontece, então eu vou estar colocando aqui sim. Beleza, então está tudo indicando um breakout. Na hora que ele faz o rompimento da máxima do breakout, então aqui, ó, marquei o breakout. Na hora que ele rompeu o breakout, tá? Ele faz um pivô alinhado com a média móvel de 20. Na hora que ele rompeu, ele não fez. Mas ali, ó, ele rompeu, fez o pivô e esse pivô alinhou com a média móvel de 20. Então, tem pivô no rompimento? Sim. Ele está contra ou a favor da tendência? Ele está a favor, porque ele já estava em alta, lateralizou e agora está saindo a favor da tendência. Tem gift na hora do rompimento, né? Nesse caso aqui, ele não tem um gift na hora do rompimento, mas ele tem um pullback na hora do rompimento. Então eu posso colocar, ó, não tem gift, mas ele tem algo maior que o gift, ele tem um pullback na hora do rompimento. Então, nesse caso aqui, eu posso estar colocando que ele tem um pullback nessa observação, e aí ele vai ficar verde. Ficou verde aqui, cara, você tem que trabalhar nesse breakout, ok? Ele está mandatório para você, tá? Então, ele está dando contexto de trade, breakout, ok? Depois, nós temos o trade de retorno, a gente tem o trade do setup da média móvel de 200. Então, o setup da média móvel de 200 vai na mesma linha. Você vai ver que depois, aqui para baixo, ele vai ficar igual o setup do primeiro movimento. E o setup de pivô alinhado com a média móvel de 20, que depois aqui ele vai acabar ficando igual o setup de primeiro movimento. E só esse daqui que seria o setup de abertura, que é um setup específico para o mercado americano que eu não abordei aqui hoje, porque a nossa missão aqui está falando do mercado brasileiro, ok? Então, pessoal, esse checklist, ele vai te dar o parâmetro para você não errar nas suas entradas. E se você entrar e tomar um stop, através do checklist, você vai saber o seguinte, cara, beleza, tomei um stop, me ferrei, tá? Só que estava certo ou não o trade? Se o checklist está verde, estava certo. Então, eu não tenho por que ficar remoendo isso, ok? Ou seja, o Santander, que saiu em contexto de trade. Santander saiu em contexto de trade e não está indo, está dando trabalho. Mas no caso do Santander aqui, vamos fazer o checklist do Santander. O checklist do Santander mostra o seguinte. Qual é o primeiro movimento do Santander? É range. Primeiro movimento clássico de range. Quando ele saiu do range, quantas barras aqui tem de impulso? Tem até 5 barras. Não tem mais do que 5 barras de impulso aí. Ok? Aí, logo depois, tá? Ele faz a correção. No que ele faz a correção aqui, o Santander, eu tenho uma barra vermelha de correção, mas é uma coisa interessante. Quantas barras tem no impulso aí? Elas são grandes? Elas não são grandes, porque a hora que eu comparo com as barras anteriores, elas não são tão grandes.
Quantas barras de correção? Até 3 barras. Ou até mesmo uma barra de correção, que seria essa barra vermelha, tá? As barras de correção são muito grandes? Não, são simétricas. As barras têm máxima e mínima menor que o candle anterior? Não. Nesse caso aqui não tem. Só que essa barra aqui, ao mesmo tempo, eu posso considerar ela como um stick sanduíche, que seria um gift maior. Só que você percebe que no checklist do Santander aqui, ó, poderia ser melhor se eu tivesse o pullback com máxima e mínima menor que o candle anterior. Então, esse trade, ele não está andando muito, mas também ele não era o trade totalmente verde. Ok? Se fosse um trade totalmente verde, aí, beleza, pô, tô tomando um stop no trade totalmente verde. Paciência. Agora não, vou estar tomando um stop num trade parcialmente. Tudo bem, tá? Mas está correto, não está errado, é isso que eu quero chegar. Então, sempre que vocês forem pegar as operações aí, tenta sempre estar observando exatamente isso. E aí, pessoal, depois que você... Isso daqui do checklist, tá? É para você... O checklist é para você estar fazendo antes da operação. Lembrando que o pessoal que está perguntando do checklist, aonde encontra checklist, você vai no Instagram, mpisani.filho, você vai no Linktree aqui, que é o link da bio, e você pega no conteúdo gratuito, tá tudo lá, ok? Aí depois aqui, pessoal, você tem a planilha de acompanhamento dos seus trades. Nessa planilha de acompanhamento dos seus trades, você pode estar fazendo seu diário de trade, né? Então, fazendo o diário de trade são as operações que você colocou. Então, por exemplo, tá? Aqui no dia 6 de maio, que foi a última vez que eu atualizei esse diário, ok? Daqui a pouco eu vou fazer a atualização dele geral. Então, vamos lá. Gerdau no dia 6 de maio. Gerdau no dia 6 de maio, tá, pessoal? Ela deixou para a gente contexto de trade. Deixa eu ver aqui onde está. Dia 6, dia 10 não. Dia 7, dia 6. A Gerdau deixou um trade para a gente aqui no dia 6. Então, vamos lá. Nesse trade da Gerdau aqui do dia 6, tá? Foi um trade de range, ok? Ela ficou dentro do range aqui, ó. Ficou dentro do range. Nesse movimento do range, na hora que ela veio para romper o topo, ela deixou um gift aqui, ó. Tá vendo esse gift? Gift na hora do rompimento. E aí você vai começar a preencher, então. Nos parâmetros aqui estão os setups. No diário de alunos aqui, você tem o preenchimento. Então, operei Gerdau. Primeiro, a Gerdau tem que bater com o seu checklist. Depois que bateu com o seu checklist, você vai pegar e vai preencher o seu diário de trade. Preenchendo o seu diário de trade, você vai lá. Operei a Gerdau? Operei. O que eu fiz na Gerdau? Fiz o trade de range com entrada pela sua confirmação. Qual foi a confirmação? Um gift na hora do rompimento. Agora vamos supor, tá? Estou aqui acompanhando este morning call que virou uma aula e o Mário falou para mim que tinha uma entrada no Nasdaq. E eu entrei no Nasdaq. Se você entrou no Nasdaq, porque eu falei para você entrar no Nasdaq, tá? Você vai colocar assim, trade acompanhando os professores do projeto. Sabe por quê? Porque aqui, cara, você não aprendeu nada. Você só está seguindo o que a gente está falando. E é completamente inútil fazer isso, tá? Quem faz isso vai tomar lambada no futuro, ok? Você tem que fazer o que manda aí o seu setup objetivo. E ponto final. Tem que ser completamente objetivo. Nesse caso aqui, se for objetivo, o trade tem que ser um trade de range, entrada na confirmação. Tem gift na hora do rompimento? Tem. A média móvel de 20 está a favor? Está a favor. A 200 estava a favor? Está a favor. As médias estão alinhadas? Estão alinhadas. A distância da média móvel medida pela volatilidade, você tem que abrir as bandas Pisani ali para ver. Se não tiver, você coloca que não está afastado, tá? Tá fora da zona de armadilha? Tá fora da zona de armadilha. O que seria a zona de armadilha? Zona de armadilha é quando você tem a média móvel de 20 e 200 e o preço está aqui dentro delas. Isso é zona de armadilha. Ou se ele está entre a máxima e a mínima do pregão do dia anterior. Isso também é zona de armadilha. Nesse caso aqui da Gerdau, tá zona de armadilha? Não, tá fora, tá?
Qual é o tipo de pullback que a gente está vendo aqui? Pô, um pullback de breakout. O que é pullback de breakout? Pullback de breakout, tá? É quando o pullback ele não é clássico, né? Lógico, tá? Mas aqui, ó, pullback de breakout, o que significa aqui, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui só para vocês aqui, para olharem. Aqui, os 3 tipos de pivôs. Você tem o pivô de gift, que é quando deixa o giftzinho e continua. Você tem o pivô clássico, que deixa a barra com máxima e mínima menor que o candle anterior. E você tem o pivô de breakout. Você não consegue fazer uma identificação se a barra tem máxima e mínima menor que o candle anterior. Ele fica num breakout. Nesse caso, se ele fica num breakout aí, pessoal, então eu chamo isso de pullback de breakout. Por exemplo, o S&P. Ele não está num pullback clássico. O S&P está num pullback de breakout armando um power. É isso que o S&P está fazendo. Então, nesse caso aqui, tá? Pullback de breakout. Aí você marca a hora do rompimento. Tá, ele rompeu às 11h30, faço a marcação do horário. Aonde estava seu stop? Ah, meu stop ia ser pela média móvel de 20 cutucada. Ou ia ser no técnico. Depois que você entrou nesse trade, conseguiu fazer um parcial? Sim. Aonde foi o parcial? Você marca lá. Ah, foi no primeiro alvo, foi no segundo alvo, foi no terceiro alvo. Você marca onde foi o seu ponto de entrada. E aí, pessoal, aqui, por exemplo, trailing stop. Você usou algum trailing stop? Ah, usei. Qual que foi o trailing stop? Trailing stop pela média móvel de 20. E a situação final do trade? O que o trade deu? Deu um gain? Deu um loss? O que o trade deu? Você vai fazer essa marcação. E se tiver uma observação, você coloca aqui. Aqui, pessoal, a gente está criando um diário de trade, ok? E aí, nesse diário de trade, daqui a um tempo, tá? Você vai analisar ele. Esse diário eu zerei agora em maio, né? Então, eu estou começando o diário de maio. E aí, você vai lá. Então, a setup, sei lá, do primeiro movimento, setup do breakout. E você vai pegar cada setup desse, que são os setups que estão na apostila, ok? São setups que estão na apostila. Você vai pegar cada setup desse, tá? E aí você vai analisar, vai ver se estava dando gain ou loss. E aqui você vai ter o seu parâmetro. Então, pô, se o setup que você está utilizando, ok? Tá dando gain, tá dando loss, você já sabe se no futuro você vai trabalhar com ele ou não. É isso que a gente tem que saber. Então, por exemplo, esse dia aqui teve um loss. Qual foi o setup que deu loss? Foi um trade de pullback de pré-rompimento da máxima do dia, deu um loss. Então vamos lá, eu vou pegar esse setup que a gente está vendo aí, que é o setup de rompimento de máxima e mínima do dia. Então, deixa eu achar ele aqui, trade de pullback, aqui, ó, esse aqui. Então, eu vou desmarcar todos e vou pegar só os setups, tá? De pullback de pós-rompimento da máxima do dia, de pré ou no rompimento da máxima do dia. Eu vou pegar só esses setups. Como esse mês está começando, a gente não teve muito. E aí, desse daí, ó, eu tive um loss. Só que eu tive um loss e os outros trades que deram o mesmo setup deram gain. Então, pô, eu vou me abalar por causa de um dia que deu loss, se os outros deram gain? Ao longo do tempo, eu vou ter isso durante um ano. A hora que eu tiver esse registro durante um ano, pessoal, eu vou marcar cada setup e vai ficar objetivo. E ficando objetivo das operações que eu fiz, tem que ser das operações que vocês fizeram, não das operações do vizinho, tá? Tem que ser das operações que vocês fizeram. A hora que você começa a ter essa estatística, cara, você não vai mais se preocupar entre aqueles negócios assim, pô, tô alfaçando, tô entrando errado, tô com medo, tô saindo errado. Você não vai mais ter essa preocupação. Por que você não vai mais ter essa preocupação no seu trade? Porque dali em diante, pessoal, acabou. Você não tem mais o que se preocupar. Você está operando de forma objetiva e de forma objetiva aí, pessoal, não tem o que falar. Tá tudo certinho, frio e calculado aí nos seus movimentos. Então, pessoal, vamos tentar fazer isso o máximo possível no dia a dia das operações, ok?
Eu sei que não é tão fácil como parece, mas a gente vai conseguir fazendo o checklist, fazendo o diário de trade. Fazendo o checklist, fazendo o diário de trade, a gente vai conseguir transformar o subjetivo em objetivo. Transformando o subjetivo em objetivo, não vai mais ter porquê de você alfaçar num trade ou ficar com medo. Por quê? Porque você sabe o seguinte, eu posso até tomar loss hoje, mas a longo prazo vai prevalecer a minha entrada técnica. E se vai prevalecer a minha entrada técnica, eu vou sempre acompanhar pelas entradas técnicas e ponto final. É isso, ok, pessoal? Lembrando mais uma vez, quem está acompanhando a gente aqui, tudo disponível no Instagram. Instagram, mpisani.filho, Linktree, tá? Abre o Linktree, vem conteúdo gratuito. Dentro desse conteúdo gratuito aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá a apostila, tá o checklist, tá acompanhamento de trade e tem uma planilhinha de registro de trade, que é para você fazer os registros da sua operação e nesse registro da sua operação acompanhar a seguinte situação. Por exemplo, eu fiz a operação hoje, qual que é o custo, qual que não é o custo, né? Para você estar acompanhando isso, ok? Então façam isso, tá? Vai ser muito útil para vocês no dia a dia.